Olá, olá, empreendedor! Está começando mais um 360 Podcast. Como você já sabe, a gente sempre recebe empreendedores, pessoas inovadoras que de alguma forma têm muito a contribuir com vocês. Aí do outro lado, como a gente sempre fala, né? Aqui é uma verdadeira aula de empreendedorismo, mas não só sobre negócios, e também muito sobre vida, sobre autoconhecimento. Para você que já acompanha, já sabe como é que é a pegada do negócio por aqui. E antes de a gente te apresentar aí o nosso convidado de hoje, quero te convidar a seguir a gente em todas as redes. Vai lá no Instagram, @podcast.360, e lá você vai ter acesso a todas as nossas redes. LinkedIn, TikTok, artigos, livros, resumos, enfim, tudo lá. Eventos, acabamos de finalizar um evento ontem, foi sensacional. Então se você quiser acompanhar um pouquinho mais e participar com a gente também, seja muito bem-vindo. E vamos ao nosso entrevistado de hoje. Vamos lá, que tu já sabe, a gente sempre faz aqui uma apresentação de quem é ele. Natural de Rio do Sul, ele é cirurgião dentista, são mais de 20 anos de dedicação à cirurgia oral, com mais de 20 mil implantes realizados. É o dentista que mais realizou implantes nos últimos 4 anos. O primeiro especialista em odontologia digital do país, é referência até mesmo no exterior. Viajou o Brasil e o mundo em busca de qualificação como Suíça, Alemanha, Itália, e criou um complexo odontológico de 2.000 metros quadrados, que a gente vai entender e falar muito mais sobre isso aqui, o Instituto de Saúde Oral. Uma mega estrutura de 7 andares com tudo que é necessário dentro da área da odontologia, né? Vamos receber então, com muito carinho, o Dr. Otávio Kaufmann, é isso? Seja muito bem-vindo, Otávio. Muito obrigado pelo convite, prazer, uma honra estar aqui. Muito bacana. Legal, vamos aí conversar um pouquinho sobre essa área que tem muito aí pra gente falar. Parece que não, mas tem bastante coisa para ser falado, né, Otávio? Tem bastante coisa. A gente sempre começa o 360 fazendo uma pergunta. Tá. Quem é o Otávio? A pergunta valendo R$1 milhão. O Otávio é um menino lá do interior, lá de Rio do Sul, né? Vamos botar interior assim. Sim. Um cara simples, família humilde, que ama a sua família, seus filhos, e um cara que ama principalmente o trabalho, assim, sabe? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu não vejo as horas passarem. É engraçado que hoje em dia eu não vejo, antigamente, às vezes quando tu é estudante, né, chega domingo à noite, que saco, amanhã tenho aula, né? Sim. Eu chego domingo e digo, que bom, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu não vejo a hora de estar no meu prédio e fazendo a coisa acontecer, sabe? Legal. Então é isso, eu me considero um cara assim humano, que me preocupo realmente. Não é só, acho que o grande segredo assim nunca foi só o dinheiro, entendeu? O dinheiro sempre foi uma consequência, então acho que isso é um diferencial. Sim, eu me considero, pelo menos. Sim, e para você sempre foi uma pretensão, Otávio, de atuar nessa área, de ir para a área da odonto, ou não, tu meio que caiu de paraquedas ali? Desde o meu 2º ano do ensino médio, né, eu pensava por influência, tinha uma prima que era dentista, mas uma prima só, não tinha nenhum parente bem próximo como profissional, não tinha condições financeiras para isso, então era um sonho meio distante, né? Mas eu me vi, eu sempre tive muita aptidão eu nunca fui o cara dos esportes, eu sempre fui o cara das artes, né? Então assim, toco, cozinho, pinto e sempre gostei disso. E a odontologia nada mais é do que uma arte, né? Nossa, então eu acho que casou muito comigo, criativo, eu me considero um cara criativo e a odontologia precisa disso. Então juntou muitos elementos aí, sabe? Sim. E a tua família também é da área, não? Não, ninguém. Ninguém da área? Ninguém. Teus pais fazem o quê ou faziam o quê? Professores, basicamente. E aí quem foi a influência pra você, que tu comentou? Uma prima minha, que ela fazia tratamento ortodôntico em mim, usava aparelho na época. E aí chega no ensino médio, o que eu vou fazer da vida? Eu via lá ela, que legal, ela sentada, mexendo na boca, legal, vou fazer isso aí. Só que daí minha mãe já se apavorou quando eu disse que ia fazer isso, porque, claro, um sonho é ter um filho dentista, ainda mais isso há então, na faculdade, 24 anos atrás, então, né, era uma realidade muito distante para uma família simples que nem a nossa. Ela se apavorou, mas cheia de orgulho, né? E assim, ela é muito determinada e ela também baixou a cabeça e fez o que pôde, não pôde, para me ajudar a me formar. Então, graças a Deus. Tu se formou lá em Rio do Sul mesmo? Em Rio do Sul não tinha, abriu esse semestre, eu me formei em Itajaí. Na época que eu fiz, só tinham 2 em Santa Catarina. Tu foi com o quê, 17, 18 anos? Eu entrei com 18.
Foi para Itajaí. E de lá, você voltou para Rio do Sul ou tu continuou Não, seguindo é aí? impressionante assim que eu sou tão apaixonado pelo meu espaço, eu sou tão enraizado, que eu comprei um terreno da esquina da minha casa, onde tudo aconteceu. Eu nasci no hospital que é em cima da minha casa, eu estudei no colégio que é do lado da minha casa, eu casei no Vila Viveira, que é um clube que tem atrás da minha casa, frequentei a igreja evangélica que é do lado, minha vida inteira, inteirinha aconteceu num quarteirão. Eu só saí o mundo inteiro para estudar. E depois de Itajaí, então, tu já retornou e criou raiz ali. Mas já fui com a intenção já de voltar. Nunca pensei diferente. Nunca pensei diferente. Só não imaginei que eu ia ficar tão ali dentro mesmo, inclusive trabalhando, sabe? Sim. Quando tu entrou na odonto, qual era a tua pretensão com a odontologia? É uma novidade ainda, então a gente não entendia muito. Aí, como eu tinha influência da minha prima, perdão. Como eu tinha influência da minha prima, que eu colocava aparelho, vou botar aparelho. Daí depois eu comecei a me encantar pelo ambiente de hospital, de cirurgia. E aí eu comecei a me encantar pela cirurgia. Daí eu entrei numa clínica em Rio do Sul que eles precisavam de um periodontista, que é uma especialização em osso e gengiva. E aí eu comecei por livre e espontânea pressão eu acabei fazendo e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque só para te entender rapidinho, é uma especialidade que é a base, que às vezes não tem tanto glamour, não tem tanto retorno financeiro, mas é a mais importante, é a base que as pessoas deixaram de fazer. Fazem 10 anos que as pessoas não fazem mais essa especialização. E é a mais importante, só que ela não tem o glamour e o retorno financeiro. E ela serve de quê? Eu tenho 4 especializações, então ela serviu de base para as outras. Então, por sorte, o destino sempre ajudou também, sabe? Porque eu fui obrigado, talvez eu não teria feito, eu teria ido para uma que talvez achasse que desse um retorno financeiro melhor, ou que ia me dar mais visibilidade, né? Mas acabei nessa, não por escolha, e sou muito grato. Acho que ali também é um grande diferencial na minha carreira. Ali foi te formando como o dentista. Foi ali que tu... E deu uma base muito sólida, sabe? Muito sólida, que é o que hoje eu vejo que está faltando, que as pessoas abandonaram por conta do imediatismo, de querer aquilo que dá mais dinheiro, que te dá mais retorno, mais visibilidade. A periodontia é um serviço sujo, digamos. Mas é o principal. Mas é a base, né? Imagina, osso e gengiva é o que segura o dente, né? Exatamente, então... exatamente. Nessa época da faculdade, Otávio, eu acho que assim, é uma área que tem muitos profissionais muito bons, mas é uma área que é bem concorrida, assim, né? A gente vê até pelos vestibulares, que é uma das faculdades dos cursos mais procurados, né? Como que você, ali já na faculdade, tu já via de uma forma que tu precisaria se diferenciar, ou ainda era uma coisa nova para você? Então, aí é que tá. Quando eu entrei na faculdade, há 20 e tantos anos atrás, tinha uns 2 faculdades no estado. Eu fazia um vestibular super concorrido, eu entrei em terceira chamada, tinham poucas. Hoje nós temos acho que 25 ou 26 no estado, nem fecha mais turma, basta se matricular que você faz. Então, assim, isso aconteceu... Hoje em dia, acabou caindo o nível. Eu sempre brinco assim, não querendo... Longe de mim, pelo amor de Deus, querer falar mal. Mas na minha época, de cada 10 cirurgiões dentistas que se formavam, 9 eram muito bons, porque a própria faculdade peneirava. Os meus professores eram uns bons professores, eram super exigidos, com provas difíceis e tal. Hoje em dia eu vejo que assim, de cada 10 dentistas que estão se formando, infelizmente 9 não são bons. Então, por quê? Porque você simplesmente consegue se formar. E isso foi o que está sendo o grande problema hoje. Como você falou, realmente o mercado tem muito, está saturado pelo número de instituições que abriram, só que assim, caiu demais o nível. O nível caiu demais. Hoje, o meu trabalho, 80% é retrabalho. É refazer problemas, entendeu? Eu notava aqui, para mim, por te dar um exemplo, não menosprezando, mas, por exemplo, para mim conseguir fazer uma especialização antes, eu tinha que viajar para longe, parar, me dedicar. Eram grandes nomes, os grandes nomes eram professores. Hoje eu vejo que, muitas vezes, até o dentista que não tem uma clientela dentro do consultório, ele acaba se dedicando a lecionar. Só que, na verdade, nem ele sabe, porque ele não teve aquela prática. Então, infelizmente, isso caiu muito nível, só que também, de uma maneira, está começando a peneirar já, né? Está começando a peneirar. Então, assim, eu dei sorte porque eu consegui passar, eu sempre digo que eu passei essa arrebentação. Eu consegui, como eu me formei há quase 20 anos, eu consegui
crescer, crescer, crescer até o ponto de o mercado estourar. Quando o mercado estourou, eu já tinha passado a arrebentação. Sim. Eu já estava indo em alto mar, não que por isso eu tenha sossegado, mas eu sempre digo para todo mundo hoje, não que eu seja melhor que ninguém, pelo contrário, mas o mesmo Otávio, fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje, tendo ido para o interior, aberto a clínica assim, feito as mesmas especializações, tudo igual. O mesmo Otávio, hoje seria impossível eu comprar um avião, ter uma clínica de 7 andares, fazer pós na Alemanha. Hoje eu não conseguiria mais. Eu teria perdido o timing se eu tivesse feito isso agora. Sim. Então, não porque eu sou melhor, eu consegui porque eu sou melhor, não. Eu peguei uma fase melhor, que infelizmente hoje não tem mais como. Eu mesmo não conseguiria mais. Sim, sim. Porque o mercado não deixa. Até falando nessa questão da busca dessa qualificação, né? Que eram 2 cursos só no estado, né? E aí você já foi buscar essas qualificações fora do Brasil, né? Como que você decidiu ir, como tu falou, eram só 2 cursos, então já era uma coisa mais difícil, né? Porque tinham só 2 cursos. E ainda assim você quis ir buscar fora. Como que você fez essa decisão de ir? Como é que foi esse processo de ir para fora? Para onde tu foi? Acho que foi a Alemanha primeiro? Primeiro eu fui para Suíça. Suíça. Primeiro Suíça. Eu acho que foi uma virada de chave. Eu já tinha feito cursos aqui, mas eu queria buscar mais. Eu queria... E realmente, assim, isso abre a mente de um jeito, não só o que você aprende lá, mas o que você vê, né? Tanto em estágio, quanto em cursos, quanto em imersão. Eu decidi porque eu sou não é incansável a palavra, mas eu sou insaciável, não. Incomodado. Isso aí. E eu queria buscar mais, eu queria ver novas coisas. Eu achava que eu já tinha visto bastante coisa aqui, eu precisava de mais. E aí, depois que eu fui a primeira vez, eu comecei a ir com frequência. E isso eu considero que mudou muito, muito. Porque todas as tecnologias, principalmente a Alemanha, eu sou apaixonado pela cultura alemã. Eu sou descendente direto de alemães, de terceira geração. Então, assim, como eu tenho uma paixão pela Alemanha e eu vou muito para a Alemanha, eu sempre aproveitei também para contatos. Laboratórios, estágios, clínicas, conexões. E isso foi, assim, um grande diferencial para mim, muito. Assim, eu digo que essa foi a minha primeira virada de chave, digamos assim. E quando você chegou lá, Suíça, Alemanha, quais foram as principais diferenças que você observou entre Brasil e Suíça, Brasil e Alemanha nessa área? Na área, a cultura. A cultura mesmo. A gente sabe que a postura do europeu... Vamos falar do europeu, principalmente. O europeu é diferente do brasileiro. Sim. Assim como ele é diferente no lifestyle, na questão dos valores e princípios, ele também é diferente na parte do trabalho. Ele é bem mais regrado, bem mais certinho. Por outro lado, nós temos uma vantagem, eles não são tão criativos. Então, assim, acho que é ali que eu consegui uma deixa minha, sabe? Falta essa criatividade, falta eles conseguirem pensar um pouco fora da curva e acharem soluções também, né? Sim. Às vezes aqui a gente, com menos recursos, a gente consegue fazer mais coisa que lá, né? Eu não sei como é que tá lá agora, né? Mas eu morei 1 ano em Portugal, mas isso foi em 2010, 2011, né? E acho que uma das primeiras coisas, assim, que eu observei, que me chamou muita atenção, era com relação aos cuidados de higiene bucal, que não existia. Assim, ó. Assim, é um povo que toma muito café e fuma pra caramba. E eles não têm esse cuidado com os dentes. Os dentes dos europeus são dentes feios, tá? São mal cuidados, assim. Eu não sei se é só uma questão de fato da cultura, de eles não se importarem, eles não são tão ligados com a estética como o brasileiro é, uma das coisas, mas a segunda coisa talvez seja que o acesso ao serviço de lá público tem, mas é básico, é bem melhor que o nosso básico, mas é básico. E o avançado é caríssimo. Caríssimo. Um dente na... Eu recebo direto pacientes do exterior, um pouco a gente vai falar por causa do complexo, tudo num dia, tudo num lugar, das tecnologias, mas assim, eu recebo gente direto, porque um dente na Europa, principalmente Alemanha, Suíça, custa 25 mil reais.
Tu entende? Com 2 dentes lá, eles pagam passagem, vêm pra cá, viajam, te hospedam na minha clínica, fazem uma boca inteira, entende? Então, eu acredito que é um pouco cultural, mas um pouco o acesso. Aqui banalizou, né? Como a gente falou. Talvez lá eles ainda continuam mais restrito, com apenas 2 faculdades, digamos assim, um número mais limitado de profissional. Aqui, infelizmente, a coisa teve que abrir, porque o próprio dentista aqui teve que se reinventar. Com essas, por exemplo, com 26 universidades, faculdades no estado, o dentista teve que começar a aplicar botox, o dentista teve que começar a fazer um monte de coisa que já não é mais arrumar dente. Que já vai além daquilo, né? Do que era a função realmente do dentista. Porque hoje a gente vê a maioria dos dentistas fazem isso, né? Exatamente. Estão fazendo isso. Depois que você voltou... Quando tu foi pra Alemanha e Suíça, tu foi fazer pós? Fui fazer. Na parte da... Suíça foi de implante. Itália foi parte de gengiva e osso. Eu fiz... na Suíça foi implante. A Alemanha foi prótese, que são as 3 especialidades. E Itália, gengiva, que são as minhas 3 especialidades. E a quarta é a parte do digital, da tecnologia, da onde eu vi. Daí as tecnologias do meu edifício são todas alemãs. Então daí é onde eu tenho esse contato de lá. Aí nessa época, depois, tu já tinha algum consultório em Rio do Sul? Já estava atendendo lá? Eu tinha... Meu primeiro que eu montei foi em Trombudo Central. Daí logo na sequência Rio do Sul. Daí eu abri Lontras, depois Vidal Ramos, por um tempo eu tive os 4. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Daí eu fui fechando e condensando tudo em Rio do Sul. Porque daí isso em que ano que você juntou e reuniu num lugar só? Eu fechei minha última clínica faz 1 ano e meio. De Trombudo Central, que eu ainda estava indo uma tarde por mês, bem dizer, para não abandonar. Mas se eu soubesse que os pacientes iam vir com tanta frequência na minha clínica de Rio do Sul, eu já teria fechado antes, porque eu não conseguia, era ruim me deslocar. Até porque lá nas outras clínicas não tinham recurso. Na minha eu tenho radiologia completa, o laboratório, o spa com internação, enfim. Coisas que nas outras clínicas eram umas clínicas normais, umas salas pequenas, então nada demais. De onde que veio essa tua ideia, por exemplo, você, digamos assim, tava bem consolidado, porque tu estava atendendo várias cidades, era conhecido já na região, não só em Rio do Sul, mas nessas outras cidades próximas. Por que você quis concentrar tudo em Rio do Sul e como que foi a estratégia para bolar toda essa estrutura que tu tem hoje? Foi acontecendo. Foi natural? Foi natural. Eu não fiz grandes planejamentos. Eu só sabia que eu ia conseguir, que eu ia fazer alguma coisa diferente. Eu sabia que eu ia fazer, mas nunca imaginei que eu ia fazer 10% do que eu fiz. 10% do que eu fiz para mim já era... E o que te motivou a fazer esse diferencial? É aquilo que a gente falou, que eu não consigo me acomodar, eu não consigo sossegar, eu preciso fazer alguma coisa e minha cabeça não para, e ideias, eu sou muito ansioso, né? Muito ansioso. Eu ia dizer que eu sou workaholic, mas daí o Celso já vai me cortar. Porque ele não é, ou Celcinho? Não, ele é. Então, assim... workaholic mesmo e a minha cabeça não para, ideias das mais loucas, assim, sempre aquela história que dizem, né, que pensa fora da caixa, fora da curva, esse sou eu, sabe? Mas foi acontecido assim, só pra entender, eu queria montar uma clínica em Rio do Sul, daí eu comprei um terreno de esquina perto da minha casa, aconteceu ali. Como eu digo, eu não consigo sair dali, né? E aí daí com o terreno pequeno, levei para arquiteto, que dá pra fazer? Não, dá pra fazer, é pequeno, mas um prédio de 7 andares, estreito, porém 7 andares. Eu digo, putz, eu não tinha a menor condição na época de fazer um prédio de 7 andares, mas tá. O que eu vou fazer? Não, então vou fazer para alugar embaixo, mais uma clínica para mim, mais para alugar e um triplex em cima. Tá bom. E começou, e foi crescendo, e foi indo. Quando eu vi, preciso mais espaço. Quando eu vi, acabou esse triplex e tudo virou clínica. Tudo virou clínica, entendeu? Então, assim, montei, hoje me orgulho muito com esses 2.000 metros quadrados, aí esses 7 andares, eu digo que é complicado, né? Eu sempre digo, até onde eu sei, até que alguém prove o contrário, é a maior clínica odontológica do mundo. Né? Porque eu acredito, eu sou assim da filosofia que se tivesse um lugar maior, alguém estaria divulgando e muito com isso, certeza, né? Com Ninguém certeza. não teria uma clínica maior que essa escondida né? E pela experiência que eu tenho, das vezes que eu fui para os Estados Unidos, Alemanha, pelo mundo inteiro, aí ver clínicas, ver lugares, eu não vi nada parecido ainda. Então é bacana. E falando um pouquinho dessa questão do empreender dentro dessa área, quais foram as principais barreiras que você percebeu, que você deu de frente ali na hora de construir o que tu tem hoje? Ou quando começar a construir, né? Porque eu acho que o início é muito mais difícil, né? Eu nunca tive medo de nada. Eu sempre baixei a cabeça e fui.
O mais difícil, principalmente numa cidade pequena, é as pessoas não aceitarem você começar a se destacar e crescer. Isso foi a minha principal barreira. Porque eu vou te dar um exemplo. Inicialmente, quando eu comecei a me destacar, a aparecer, claro, é normal, isso é esperado, os concorrentes acabam começando a não gostar de ti, falar mal, denegrir. Tudo certo, a gente entende, isso faz parte do jogo, faz parte do negócio, certo? Mas daí quando você começa a aparecer um pouco mais, você começa a notar que pessoas que não são da sua área começam a não gostar mais de você. Tipo assim, vou te dar exemplos que eu escuto um médico dizer, tá, mas como assim ele tem um avião? Ele tá mexendo com coisa errada? Tipo, não pode? Mas como assim? Isso foi a principal barreira, porque daí você precisa de alguma coisa, por exemplo, na prefeitura, já tem alguém lá que não gosta de você, né? Um concorrente. Pra falar, tu sabe que pra falar bem tem um, pra falar mal tem 10. Tem muita gente. E quantas vezes eu escutei, e não foi uma, e não foi duas, e não foi 3 vezes, chegar até mim, porque o Otávio é, sei lá, um babaca. Quem é a pessoa? Já conversou comigo? Já sentou comigo? Já, sabe? Não, nunca sentou. Então, tirou a conclusão por quê? Porque eu construí aquilo, porque eu tenho isso, porque eu fiz aquilo, sabe? Ou por dar ouvido aos outros também, né? Ou simplesmente como é que é? Um pré-julgamento dele mesmo, sem me conhecer. Então, assim, esse foi a maior dificuldade que eu tive foi as pessoas. Foi realmente tentarem me barrar o tempo todo. Sim. O tempo todo foram me barrando e eu sempre achando um caminho. E foi assim, e com certeza... Claro, porque a primeira dificuldade foi a financeira, de eu conseguir chegar ali e me formar. Depois que eu consegui chegar lá e me formar, aí eu fui fazendo com o meu mérito, com o meu trabalho, sabe? Mas aí foi isso aí. E como que você solucionou esses problemas, principalmente com as pessoas? Não solucionei. Tá enfrentando eles ainda até hoje. Hoje em dia, eu aceito melhor um pouco. E assim, eu sou um cara, me considero meio coração, meio, sabe, eu sinto muito, eu não sou um cara frio que não dá bola. Me machuca ainda, me machuca. Quando eu escuto uma coisa, ainda me incomoda, sabe? A verdade, todo mundo diz, Otávio, não dá bola, Otávio, não faz isso. Não consigo. Me incomoda porque... Desculpa te interromper. Não, principalmente se for uma injustiça, entendeu? Sim. Tipo, como eu te falei, não me conhece. Tipo, tirou um fato, quer dizer, se esse é o fardo que eu carrego por ter construído um prédio, comprado um avião, sei lá, qualquer outra coisa, poxa, é um fardo pesado. Não fiz nada de errado e mal nenhum pra ninguém. Entende? Basicamente isso. Assim. Como é que você cuida da tua saúde mental? No meio de todo esse turbilhão de coisas. Então... Ele vai me responder, não cuido. Com paroxetina, com Rivotril, com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Tá certo, tem que ter uma equipe toda aí por trás. Né, desenvolvi síndrome do pânico. Em que ano isso? Fazem uns 8 anos. Foi pelo excesso de trabalho ou foi por esses pontos que você trouxe? Foi o gatilho, né? Mas isso é um histórico, né? Daí tu começa a ver que lá de trás tu já tem, né? A ansiedade. Eu digo assim, porque a ansiedade é o meu calcanhar de Aquiles, é o anjo e o meu demônio, é o meu bom e é o meu mal. Tipo, é ela que me impulsiona e me leva. Eu não descanso enquanto eu não estiver fazendo tudo. Chegar até onde eu quiser, até onde eu conseguir. O não existe pra mim. Por outro lado, a minha ansiedade foi tão forte que se tornou patológica e virou um transtorno, né? Virou um transtorno. Então, é o meu demônio interno, é esse. De vez em quando tá com medo, que vai morrer. Mas assim, a gente tem que enfrentar. Vim pra cá, por exemplo, vim de avião. Pra quem tem um medo, não é a melhor coisa do mundo, mas a gente enfrenta. Eu enfrento. Sim. Tem que aprender a enfrentar. Exatamente, é um trabalho diário, né, isso, e como tu falou, já tem há bastante tempo, então é uma coisa que, às vezes tu já conhece também o que te gera gatilhos para isso, né, e como lidar, como lidar com eles. Mas é muito desagradável. Com certeza, imagino. Otávio, como que foi o desenvolvimento dessa clínica que tu tem hoje? Fala um pouquinho dela pra gente, né, a gente já falou que ela tem 7 andares, 2.000 metros quadrados, mas explica aí pra gente o que tem tanto lá. O que tem nela, tá. Os 7 andares são divididos do seguinte. O primeiro andar ele fica uma clínica de harmonização facial. O segundo andar é o hall de entrada, o saguão principal, com o financeiro, com o marketing, com o espaço kids e a pediatria e uma sala VIP. Tá? Esses estão em fase de finalização. Dos 7 andares... eu estou atendendo em 5 e 2 estão em acabamento. Outra coisa é isso. Montei daí montei o 2, por isso que eu disse, foi precisando. Abri 1, abri 2, abri 3, abri 4, abri 5, e assim foi indo, tá? O terceiro é a minha clínica principal, que hoje eu uso mais para a parte cirúrgica, a minha esposa é dentista também.
ela tem o consultório dela e 2 centros cirúrgicos. Daí, acima disso, tá o meu spa com 3 quartos e salão de beleza. E a radiologia, com o que tem de mais moderno em parte de exames de imagem digital, com tomógrafo alemão, tudo que precisa, né? O 5º andar ficou mais 6 cadeiras, que é onde eu atendo a parte de prótese, e ficou para minha escola na parte clínica da minha escola. O 6º andar é o meu laboratório de prótese e a parte laboratorial da minha escola. E o último andar que eu estou finalizando é o meu escritório principal e o auditório da minha escola, porque os últimos 3 são a minha escola, que também eu uso para clínica juntos, Sim. né? São para essas duas coisas. Quando tu diz escola, tu criou um método teu e tu ensina? Eu criei um método meu, escrevi um protocolo, ensino, mas também a gente está aberto a outros professores, outras áreas. Quem chegar e quiser usar a escola, a gente está à disposição. Ah, legal. Essa parte a gente está iniciando. Aham. Essa a gente está iniciando. Tá? Sim. Não está funcionando a todo vapor ainda, não. A gente está estruturando ela, mas está aí para acontecer em breve. Já tem estrutura, já tem nome. Realmente montar os cursos, as equipes e ter tudo lá. Eu até tava, eu sempre faço uma pesquisa, assim, tento me aprofundar o máximo possível da pessoa, do negócio da pessoa, né? Eu vi alguns vídeos de vocês preparando, assim, algumas coisas e fazendo o dente na hora. Tipo ali, questão de horas, a pessoa já tava com o dente novo, trocado, já tava lá livre pra ir pra casa. É um negócio super rápido, né, Otávio? Então, assim, isso eu criei, né? Tudo num só dia e tudo num só lugar. As pessoas vão lá, elas fazem os exames, elas podem se hospedar. A gente já faz os preparos enquanto o laboratório está desenhando, frisando, que é a tecnologia que eu tenho. Ela está repousando, ou se ela faz uma cirurgia, em questão de horas a gente entrega um dente. É mais ou menos assim. Um dente eu entrego em 3 horas, um sorriso com 8, 10 dentes eu entrego em um dia, e uma boca inteirinha eu entrego 2 a 3 dias. Ninguém tem nada nem parecido com o paciente. Essa semana eu estava com um paciente de Blumenau hospedado lá, dormindo lá 2 dias. 3 dias eu entreguei a boca inteira dele. O que levaria quanto tempo, geralmente? 1 ano. 1 ano para fazer a boca inteira? 1 ano. Ele me disse que ele fez outra vez, deu tudo errado. Ele ficou na estrada 1 ano para fazer, vai e volta. E é assim ainda. O pessoal ainda faz com a parte analógica, normal, faz os moldes, vai pro laboratório. Porque assim, faz molde, manda pro laboratório, daí lá, até marca outro dia. São muitas viagens, né? A gente tá falando de 1 ano, mas a gente tá falando de, sei lá, 50 consultas, não sei. Sim. Então, assim não, a gente consegue em muito menos tempo, tá? Por fato de ter o laboratório ali. E outra coisa, quando tu tira um molde, tu manda, se tu prova e não encaixa, é uma consulta perdida. Volta. O meu laboratório tá ali, eles já olham na hora. Ah, deu certo, não deu. Então, esse conceito de odontologia que eu criei, eu não estou falando de Rio do Sul, eu não estou falando de Alto Vale, eu não estou falando de Médio Vale, eu não estou falando de Santa Catarina, eu falo de Brasil e mundo. Eu criei uma coisa única. Não só em questão de tamanho. Não sou o único que tem a tecnologia, não sou o único que tem as máquinas. Mas o conjunto da obra, eu sou o único. Essa velocidade do tratamento se deve ao quê? Se deve não só à tecnologia, né? Porque tu falou Equipe que também. várias pessoas têm, né? Equipe. E essa equipe é tu que treina eles. De acordo com Todo a mundo me metodologia ajuda. que você aplica lá. Isso. Todo mundo treinado por mim e sou muito grato. Sem a minha equipe eu não conseguiria fazer nada. Mas gente tem o equipamento, que não são muitos, são poucos. Então, na quantidade que eu tenho, porque eu não tenho só daí, graças a Deus a coisa deu muito certo, a coisa foi funcionando e eu tive que comprar mais. Então eu noto que alguns dentistas têm um equipamento e eles não têm uma equipe. Às vezes eles têm que escanear, desenhar, fresar, maquiar, instalar. Então demora e não consegue produzir. O meu diferencial é por estar ali na estrutura, por ter mais de um, por exemplo, eu não tenho uma máquina só. Então se eu tivesse que esperar de um em um, demora. Eu tenho mais máquinas fazendo, fresando, e o primordial é a equipe. E principalmente assim, pessoas especiais, minha equipe são pessoas muito, muito especiais, que vestem a camisa e estão, olha, a gente não tem hora. Essa semana a gente saiu da clínica 10h30 da noite. Até porque alguns pacientes vão ficar lá, né? Exatamente. Esse de Blumenau a gente saía às 10h30 por causa desse tipo aqui de Blumenau. Entendeu? E a gente tem essa diferença daí do serviço, de vir aqui, busca de avião, leva 12 minutos até lá, então... Pois é, como é que foi essa história do avião? Como é que o avião entrou no negócio?
Então, essa história de sempre pensar muito fora da curva, eu ver que eu cresci, todo mundo disse assim, tu é maluco, diz, como é que tu constrói a maior clínica que existe numa cidade pequena? Isso aqui tinha que estar em São Paulo. Eu digo, é verdade, né? Mas o que eu vou fazer? Já é um outro diferencial, né? Porque tu não tá no eixo Rio-São Paulo mais. O que eu vou fazer agora? Eu disse, meu Deus, né? Eu fiquei realmente grande demais e ofereço coisas muito diferentes. Para ter uma ideia, a gente desenvolveu um conceito chamado Clinic Office. O que é o Clinic Office? Tem o Home Office com a pandemia, Sim. né? A gente desenvolveu o Clinic Office que o paciente trabalha na clínica. Então a gente vai para São Paulo, Rio de Janeiro, busca os grandes empresários, traz eles até aqui, eles ficam 2, 3 dias trabalhando, a empresa deles não para, enquanto a gente tá fazendo os dentes e libera. É mais um diferencial nosso. Sim. Mas desculpa só perder o fio da meada. Mas falando do avião, assim, daí eu disse, fiquei grande demais, né? Para uma cidade pequena, tem razão, porque eu sou a única clínica no mundo que tem avião próprio. Porque as grandes clínicas que poderiam, de repente, ter um avião, elas estão em grandes centros onde tem aeroporto. Uhum. Né? Com voos de linha. Então você não precisa ter um avião. Sim. Então o que acontece? Eu peguei e comecei a dar aquela viajada, digo, meu Deus. Daí eu começava a trazer, eu oferecia um transfer terrestre de carro para buscar alguns pacientes. E eu nunca esqueço o dia que eu trouxe um paciente e furou um pneu, era um paciente de fora. Primeiro, eu já tenho medo de vir para um país mais pobre, terceiro mundo. Segundo, de noite, né? Vem pela 282, Floripa, que a gente passa, deserto, fura um pneu. Meu, foi um caos, sabe? Eu digo, não dá. Aí eu pensei assim, pô, em cima do meu prédio ficaria tão legal pousar um helicóptero, né? Eu comecei a dar aquela viajada. Um heliponto. Liguei pro meu engenheiro e disse, não, agora não dá mais, agora o prédio tá pronto, teria que ter feito uma estrutura preparada para suportar o peso. Daí eu tava atendendo um amigo meu que ele tem um ultra leve, que ele faz placas e tal, e ele disse, tá, viu, mas avião, cara. Pô, mas avião ali em Londres? Ali em Londres, 12 minutos de carro, pousa ali. Eu digo, tá. Daí eu comecei a pesquisar, estudar. E é muito engraçado que tem muita gente, porque eu conheço muito dentista. Dentista que é filho de piloto, coisa assim, que é da área e acha que eu já era um entusiasta. Eu já era um entusiasta, então eu vou aproveitar o new útil agradável. Já tinha um avião na família, alguma coisa. Vou aproveitar, botar um adesivo e vou fazer um marketing. Muita gente veio. E pelo contrário, eu tenho síndrome do pânico. Na verdade, imagina voar. Eu vou por necessidade, mas eu não é a minha maior paixão, entende? E acabou que por necessidade. E aí foi a minha segunda virada de chave. Que loucura. Foi a segunda virada de chave. Hoje eu chamo muita atenção por causa disso, sabe? Dos próprios dentistas. Só que também foi uma coisa assim, foi meio que um tiro no pé um pouco. Porque daí as pessoas se assustam muito. E eu vou te falar. Com a grandiosidade do negócio, eu penso, certo, deve ser uma cacetada de dinheiro para fazer um trabalho ali. E não, na verdade não é. Não é. Pelo contrário, eu até por outras questões, eu não pago o dentista para fazer, eu não abro mão de eu fazer, não pago um aluguel, imagina quanto seria alugar uma clínica dessa, não pago royalties para clínicas, né? Não pago, que mais que a gente vai falar aí, aluguel, sou patrocinado pelas empresas, sou palestrante, sou professor, então eu compro com bom desconto, então o meu tratamento chega a ser, às vezes, até mais em conta, e a gente tem uma questão da forma de parcelamento, bem bacana também. Mas o bacana, assim, é a questão do preço, as pessoas têm que entender. Elas vão lá e vão pagar para fazer um dente. Se elas vêm de avião, elas vão pagar pelo avião. Se elas vão ficar internadas, depende do valor do tratamento, geralmente não, mas se não paga a parte, quem é da região não precisa se assustar. E quem é de fora, eu ofereço um tratamento que não tem na cidade delas, não tem aqui em Blumenau. Não tem em São Paulo, não tem em Rio de Janeiro, não tem em Florianópolis. Então eles vêm porque eu ofereço uma coisa diferenciada. Só pelo fato de a pessoa fazer tudo de uma forma muito rápida, já a pessoa acaba pagando independente do valor que é. Porque imagina, tu ficar um ano tratando pra trocar os dentes, tu consegue fazer em 2 dias. É absurda a diferença, meu Deus do céu. E sabe o que é mais legal disso tudo? Com muito mais qualidade. Sim. Porque a tecnologia tá aí, é comprovado. Falando até em tecnologia, nesses vídeos que eu pesquisei, eu vi umas coisas assim que eu fiquei até assustado, né? Porque ele fazia meio que um raio-x do dente, do formato, já saía na máquina como é que teria que ser o processo, e vocês lá lixando o negocinho, fazendo um dente, uma coisa absurda, louca demais. Como é que a tecnologia... Eu vejo, assim, que é uma área que a tecnologia tá chegando muito forte, né? Como é que você tá vendo isso dentro da área? Acho que tem os dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Talvez
O negativo vem até por esse ponto que a gente acabou falando, que os dentistas entram em outras áreas que não seria basicamente a deles, né? E aí, questão de outra coisa, mercado saturado, então são obrigados a fazerem coisas que... Não, eu vou te dar um exemplo rápido e básico do que tu me perguntou, da tecnologia, né? A questão do... Celso, dá uma olhadinha lá só. Depois vai ser Tá acabando, tá? Não, essa é a bateria. Por favor. A questão de, assim, que eu tenho notado, por desespero de mercado, está sendo usado algumas técnicas que não são corretas. Uhum. Vou te dar um exemplo. Para fazer um sorriso com lentes de contato, com um material de boa qualidade, pô, tem investimento, estudo pra caramba para fazer as lentes de contato, que é aquele sorriso das estrelas, dos famosos. Sim. Com porcelanas, que as minhas máquinas cortam, fininhas, eu venho e colo. Da mesma maneira, eu vejo que por talvez desespero, às vezes um pouco até por desonestidade, enfim, as pessoas estão querendo fazer a mesma coisa de uma maneira não correta. Como? Resina é aquela massa branca que tu põe no buraco na restauração. As pessoas estão pegando um tubo de resina, que às vezes custa R$50, e simplesmente estão botando em cima. Às vezes eu vejo até com o dedo, assim, que não é um material propriamente para isso, né? E aí, claro, ficam aquelas atrocidades, não fica tão bonito primeiro. E segundo, que isso ali mancha, amarela, desgasta, quebra. Então, assim... E vendem como se fosse a mesma coisa, vendem prometendo mundos e fundos. Então, isso eu acho que é um dos grandes problemas. Muitos dos meus retrabalhos tá isso. As pessoas estão procurando... Não existe milagre. É claro que custa mais barato. Poxa, um tubo de um recém-formado, não contra recém-formado. Eu já fui recém-formado, só que eu acho que o recém-formado ele tem que baixar a cabeça e fazer muita coisa antes de querer se aventurar Sim, não atropelar as etapas, né? Exatamente, sabe? Então, assim, eu noto que tem muito profissional já saindo querendo fazer isso, ou grandes cirurgias, e o paciente paga o pato com isso, sabe? Às vezes eu noto que o paciente é culpado porque, pô, ele sabe que ele tá indo num lugar que não dá para confiar, que ele tá pagando mais barato, beleza. Sim. Mas muitas vezes ele é enganado. Ele é leigo, ele não sabe, ele não entende o que é o correto e não é. Então a tecnologia, vamos falar na tecnologia até pela divulgação, então. Vamos falar de mídias sociais, né? Então tem esses dois lados. Mas a tecnologia dentro do consultório não tem nenhuma desvantagem das máquinas que eu uso, assim... Parei para pensar, é só vantagem, cara. Tá? O lado ruim é esse. Talvez a banalização, a forma errada de como usar, eu acho que isso não é o certo. Deixa eu te perguntar se a tecnologia já chegou nesse ponto de tirar aquele barulhinho que deixa a pessoa com 10 tipos de ruim. Eu tenho um vídeo desses Só de tu pensar em dentista, tu já começa a ouvir o barulho lá daquele negócio. Meu Deus do céu. O Celso fez um vídeo desse pra mim já fazem uns 6 anos, eu acho. Que tiraram, não tem mais. Tava na hora. Tava na hora, porque eu acho que é difícil alguém que gosta de dentista, tá? Ah, não. Ninguém nunca tu falou em no dentista, a pessoa já começa a dar marré ali, porque Deus o livre, ô negocinho, hein? Mas eu acho que é mais pelo barulho do que pelo próprio procedimento, porque depois o resultado é muito bom, né? E não é só isso, né? A odontologia, anos atrás, era muito primitiva, muito arcaica. Então, o principal, os pacientes que têm trauma são os pacientes de 50, 60 anos, que passaram por uma geração muito, né? A odontologia era bem primitiva e bem sofrida mesmo. Sim, né? Sim. É por isso que eu acho que é uma das áreas que a tecnologia chegou assim muito forte, né? Porque o que a gente vê hoje nessa área é uma coisa... E assim, a questão que eu faço também com pacientes dormindo, né? Ah, é? Pacientes dormindo. Quem tem pânico, a gente faz dormindo. Que legal! Eu não tenho pânico, mas acho que eu vou lá só pra não precisar passar pelo negócio todo. Vamos lá. Mas tu falou nessa questão da divulgação, acho que é uma coisa bem importante, né? Até pelo fato de ser uma área que tem muitos profissionais, eu acho que eles fazem um trabalho legal também na parte de divulgação. Claro que você já tem um diferencial, que é um baita de um diferencial, não só a clínica, por ser uma clínica grande, mas até pelo fato de ter um avião. Mas como que tu tá hoje fazendo essa parte do posicionamento? Como você utiliza muito o digital? Não? É mais mesmo no boca a boca, indicação? Eu utilizo, eu gosto. O boca a boca ajuda muito, porque as pessoas vêm ver os diferenciais e gostam, né? Eu me posicionei
Me posicionei como o dentista que resolve os problemas, principalmente de franquias, que a gente tem muitas franquias hoje em dia. Acabou um pouco aquele conceito de que a gente tinha antigamente do médico dentista. Ah, eu vou no doutor fulano. Sim. Né? Ele vai cuidar de mim, ele é o dentista da família, ele vai cuidar de mim no começo, enfim. Hoje viraram clínicas, tá? Viraram clínicas. E a coisa tá tão grave, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente de Itapema, eu tenho paciente, né, de tudo quanto é lado. E ela me disse, eu preciso de um dentista em prótese, para fazer uma prótese aqui, só que para mim, para Rio do Sul agora é ruim, eu preciso resolver agora. Tu consegue me indicar alguém aqui? Eu digo, eu vou ver, deixa eu entrar na internet, digitar no Google, especialista prótese Itapema. Eu não consegui achar nenhum. Eu que sou dentista, porque só apareceu franquia, clínica, franquia. Eu digo, não, pô, isso aí eu não quero. Vocês vão botar recém-formado, que não estão, né? Então, assim, se eu que sou dentista não conseguir achar um colega, tu imagina o paciente que não sabe. Sim, então ele não sabe mais aonde ir. Sim. E o problema das franquias, assim, é um modelo de negócio, a franquia é um modelo de negócio que funciona maravilhosamente bem para um produto, para uma mercadoria. Tipo uma farmácia, eu vou comprar um Tylenol, que é da Johnson & Johnson, 750. Se eu vou pegar uma farmácia, uma franquia ou a minha farmácia do bairro, eu posso comprar na franquia. É o mesmo Tylenol. Então eu vou comprar onde é mais barato. Agora, um médico, um dentista é um serviço. Você não pode sentar aqui e dizer, quanto custa o implante? Vou lá ver quanto custa. E sabe qual é o problema disso? Porque assim, primeiro, eles têm que ganhar no preço. Qual é o milagre deles? Como é que eu consigo cobrar um preço melhor e ter uma margem de lucro melhor? Eu não pago, como eu te falei, royalties, aluguéis, aluguel, funcionário, material mais barato, porque é melhor, mas mais barato, porque eu sou patrocinado, né? As franquias pagam o funcionário fazer, o dono não é ele que faz. Pagam royalties, geralmente é uma clínica bem no centro com aluguel caríssimo, cheio de encargos. Já cobram mais barato. Qual o milagre? O que está sobrando? Não está sobrando. E outra, eu vejo um absurdo de dentistas trabalhando por R$150 uma diária. Aí eu te pergunto, claro que um dentista com uma formação na Alemanha não vai trabalhar lá. É o recém-formado. Repito, nada contra o recém-formado. Eu já fui recém-formado. Só que respeitando os passos, né? Demorou. Até eu chegar a fazer uma cirurgia grande, eu demorei muito, fiz muita limpeza. Hoje eu não faço mais, mas eu fiz muita limpeza antes de querer me aventurar a abrir uma boca e, né? E outra coisa, então assim, e lembrando também, eu não estou falando mal de doutor fulano ou doutor ciclano, estou falando mal do modelo de negócio, que para medicina e odontologia não funciona. Então, hoje, meu trabalho está sendo resolver problemas de franquias. Eu guardo um pote lá na minha clínica cheio de implante que eu tiro. Nossa. E o problema é que o sonho vira um pesadelo, porque assim, vou te dar um exemplo. Você paga X para fazer, você perde aquele X e para mim arrumar vira 5X. Antes eu fazia em um dia, agora eu vou levar um ano para arrumar. E outra, eu sempre digo, tu não tá comprando uma geladeira que tá na garantia, queimou o motor, tu vai lá, troca, ou compra uma nova. Aqui a gente tá falando de dor, sofrimento, pus, né, transtorno. Vou te dar um exemplo bem rápido. Não sei se a gente, como é que estamos de tempo. Tá de boa. É um exemplo que eu gosto de falar muito. Eu veio um paciente meu com os dentes moles faz pouco tempo. Um dente mole, doendo os implantes, uma prótese protocolo, que estou fazendo muito protocolo, é os implantes e os dentes em cima. Com dor, olhei mole aquilo, eu digo, putz, pedi para ir na minha radiologia em cima, olhei e tinha destruído o osso todo, assim. Nossa. Puxei e saiu o osso, né? Daí ele veio para mim e disse assim, doutor Otávio, pô, era teu fã, cara, te acompanhava nas redes, nos programas, via teu avião, tu indo para a Alemanha estudar, meu sonho era fazer contigo. Eu digo, mas por que tu não veio fazer comigo? Eu digo, ele falou assim, porque me falaram que tu era muito caro, porque tem avião, eu digo, eu já não cobro consulta, né? Todo mundo critica dentista porque não cobra consulta. Eu não cobro consulta, eu vou te explicar por quê. Eu penso do seguinte, com 4 especializações, mestrado, no doutorado, formação Suíça, Itália, Alemanha, experiência que eu tenho, poxa, eu não vou cobrar R$100 uma consulta para dizer que eu cobrei, eu vou valorizar meu passo. Eu acho que uma consulta minha vale R$1.000. Se eu cobrar R$1.000 uma consulta, ninguém vai pisar na minha clínica. Tu entende? Então eu quero que ele tenha a oportunidade de vir conversar comigo, porque eu ganho dinheiro fazendo dentes, certo? Daí eu disse isso pra ele disse, rapaz, eu disse, eu perguntei, quanto é que tu cobrou, quanto é que tu pagou pra fazer esse trabalho aqui? Ele disse, vamos chutar aqui, R$14.000. Eu disse, mas eu teria te cobrado R$14.000.
Agora, deixa eu ver aqui, comecei a calcular, hospital, ortopedista, anestesista, centro cirúrgico, internação, 2 anos, 3 cirurgias, papapá, refazer, olha, R$ 75.000. Nossa. Entendeu? Aí mais os 14 perdeu, virou 90. Ou seja, virou uma tragédia. Tu entendeu? Sim. E, pô, sim. se tivesse vindo falar comigo antes, não precisaria ter. Então. E em 2 dias tu ia sair com a boca E em 2 dias teria saído com a boca pronta. Entendeu? Então, eu volto a falar, é difícil pra mim, assim, dentro do que eu tenho. Eu só tô falando o que acontece e o que eu tenho, mas às vezes é isso que eu te digo. Às vezes as pessoas não gostam, que acham que é arrogante, ou que tô falando mal, ou tô. Não, essa é a minha vida, esse é meu mundo, essa é a minha realidade, entendeu? Então não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Mas são coisas que acontecem no meu dia a dia. Sim, né? sim, com certeza. Então é isso que as pessoas acham que tem que cuidar e entender. Eu acho que um produto legal, uma TV, vamos pesquisar, um pneu, o mesmo pneu, é um Pirelli P6000, tamanho aro 16, beleza? É o mesmo pneu, saiu da mesma fábrica, vou comprar no mais barato. Agora um médico, ver quanto ele cobra uma cirurgia, um dentista, quanto ele cobra um tratamento, não dá. E é uma coisa extremamente importante, a gente acha que não dá tanta atenção vendo assim, mas acho que não entende a importância que tem isso, porque, meu Deus, dá um problema num dente, tu não consegue conversar, tu não consegue comer, tu não consegue fazer nada, fica com dor, inchado e tudo mais, e fora toda a experiência, que a gente falou nesse caso, né, a pessoa tirou, fez o tratamento, depois ia precisar fazer tudo de novo, ia passar por dor, sofrimento. Eu lembro que a minha avó fez isso, a minha avó, ela tirou todos os dentes, aí não sei o que aconteceu, acho que rejeitou alguma coisa lá, ela teve que refazer, e acho que foi uns 2 anos, foi mais ou menos esse tempo aí. E aí eu penso na dor, a experiência ali daquilo, né? Cara, já te pergunto, é genético o problema dos dentes? Porque eu já fico preocupado. Eu já fico preocupado. Periodontite, sim. Deus o livre, ó. Eu já fui no dentista semana passada, já perguntei pra ela, ó, minha avó teve problema, minha mãe já tem, vê aí como é que tá o negócio, porque eu não quero passar por isso. Não quero passar por isso. É bem importante. E eu vou te falar assim, ó, que eu acho que a odontologia, os dentes, arrumar, eu sempre digo para o paciente que não é um luxo, é uma necessidade. Não é nem mais qualidade de vida. Antes as pessoas falavam em qualidade de vida. Para mim é um princípio básico de sobrevivência. Tu pode não ter uma perna. Tu vive normal, vai andar talvez de cadeira de roda, muleta, uma prótese, enfim. Tu pode não ter uma perna, tua vida segue. Sem dente precisa de 2 coisas, comer e respirar. Sem dentes tu simplesmente morre. Então assim, não vou lá no dentista botar implante porque é luxo, porque eu vou ficar bonitão e porque eu vou né? Não é coisa de rico, não é coisa de luxo. Sim. É necessidade, Sim. né? Princípio básico de sobrevivência. Exatamente. E fora que é, acho que um cartão de visita de qualquer pessoa, né? A primeira sem, coisa que a pessoa vai ver na outra é o sorriso, é o dente e sem tudo. falar, né? eu acho engraçado que às vezes tu tira já um preconceito da pessoa Sim, olhando o sorriso dela, né? Exatamente. Se é relaxada, se ela é desleixada, ou se ela se cuida, se ela tem um sorriso bonito, pô, ela se cuida, ela, né? Ou não. É impressionante isso, Exatamente. mas eu acho que... Exatamente. Fala muito, né? Fala muito. Ô, Zelcinho, tem uma live ali, né? Você tá acompanhando aí? Não. Se a galera tiver alguma pergunta pro doutor também, tu já traz aí pra gente, tá? Ô, Otávio, o que você, como pessoa mesmo, mais aprendeu nessa tua jornada de empreender, de abrir um negócio, de tocar um negócio, de gerir um negócio? O que você precisou, assim, mais desenvolver em você? Eu aprendi com muita dureza. Me custou muito caro esse curso que eu tive, mas eu vou dizer, talvez não é a resposta que queira, mas serve de exemplo. Focar naquilo que a gente melhor faz é aqui onde a gente vai tirar. Vou te dar um exemplo porque quando tu é empreendedor, tu começa a ver que tu vai bem numa coisa, tu começa a querer pensar, não, eu sou bom, então eu vou abrir isso, vou abrir aquilo e outro. E eu peguei e abri 3 Royal Face, são clínicas de harmonização facial. Perdi uma fortuna de dinheiro, sabe? Fali com elas, por quê? Não estava junto, não botei o pé. Então hoje o que eu aprendo e levo para quem é empreendedor e às vezes quer uma inspiração, não invente moda. Eu tive que aprender, me custou muito caro esse curso, que não adianta. É aquilo que a gente faz, seja bom, se dedica, se joga de cabeça. Primeiro, que se tu começa a te jogar um pouco, não se dedicar tanto aqui porque tem que se dedicar um pouco lá, tu não consegue se dedicar ao teu, primeiro. E se tu nem se dedica a nada como era eu, que nem pisava, nem sabia. Teve uma Royal Face de palhoça que eu tinha, nunca pisei, não sabia onde era. Eu só tinha que perder mesmo dinheiro. Eu não cheguei nem aí para ver onde era a sala que eu comprei, onde era a clínica que eu comprei. Então, assim, ó, isso é o que eu aprendi, de empreendedorismo. Não sei se era mais ou menos Sim, não inventem moda e não
Foca naquilo que tu faz bem, que tu sabe fazer. Que tu É o gosta. feijão com arroz bem feito. E aí depois pode se diferenciar dentro daquele Dentro feijão daquilo, com arroz, é o né? que eu faço hoje. Então eu tenho Isso. um laboratório, é outra empresa. Eu tenho um laboratório, é outra empresa. Radiologia, é outra empresa. Eu tenho outras empresas Sim. dentro, certo? Sim. Mas não invento Tá nada tudo fora. ali naquele eixo, né? E na parte pessoal, como ser humano, o que tu mais aprendeu? O que você mais precisou trabalhar? Lidar com as pessoas não é uma coisa fácil. Eu noto que muita gente acaba sendo até... É ruim de falar, né? Pra não ficar uma coisa chata. Mas eu noto que as pessoas às vezes acabam sendo um pouco abusadas, eu noto isso, tá? Uhum. Então lidar com pessoas não é uma coisa fácil, mas isso é geral, tá? O que eu gosto, se for pra falar, isso é uma coisa que a gente não pode falar da gente mesmo, mas eu gosto de mim de não ter perdido a essência. Quanto mais eu cresci, mais preguiça eu tenho, sabe? Aham. De querer, sei lá, tá na sociedade, grandes eventos, ou sentar isso, ou sentar aquilo, no sentido de tudo que eu faço sempre 100% é mostrar o meu trabalho, entendeu? Uhum. Se eu, por exemplo, se eu filmo o meu avião, tenho orgulho de ser a única que no mundo tem avião e venho aqui, não é para dizer, olha como eu sou bom, eu tenho um Sim, avião, eu sim. tenho dinheiro e eu tenho um avião. É dizer, olha como o meu trabalho é bom, como a minha clínica é boa, eu tenho esse diferencial que só eu tenho. É nessa E o pegada. meu trabalho me proporcionou isso também, né? Também, mas a pegada é vender o meu trabalho, Sim, tudo, sim. sempre. Então eu acho que o principal como pessoa é ter aprendido a não ter perdido a essência mesmo, Legal. sabe? Quem conhece do meu íntimo sabe disso. Uhum. Até mais, assim, eu acho que até eu acho que eu sou até mais tosco hoje do que eu era antes, porque eu tenho preguiça. Eu já me estresso tanto trabalhando, eu já me estresso tanto com as coisas que eu tenho preguiça do restante, sabe? É o famoso ranço, né? A gente cria um ranço. Ou se assim, tem perguntas aí, porque senão a gente tem um pod aqui, o nosso mascote, qualquer coisa aí ele faz as perguntas. Tem aí? Não, pode seguir. Pode seguir aqui? Então aqui, ó. Ô, Otávio, essa vasilha aqui tem perguntas de quanto é tipo. Tá. Não sei o que pode sair daqui, porque é ele que faz as perguntas, não sou eu, tá? tudo bem. Então tu vai tirar uma aí e aí te vira, meu amigo. Vamos Tá lá. contigo. Medo. Medo, essa é a hora, essa é a hora. Qual a maior dificuldade em empreender? Ah, isso a gente já falou. Não, Mas isso eu falaria outra coisa, se tu quiser. Agora vai, manda. A maior dificuldade de empreender no Brasil. Tem que ser guerreiro, tem que ser herói. Sim. Tem que ser herói. Acho que é por isso que os empreendedores brasileiros se destacam tanto, né? Porque eles têm que matar um leão por dia, ser muito criativo, como tu falou, né? Essa parte da criatividade. Cara, não é fácil, tu sabes. E não tô falando de direita e de esquerda, tô falando política. Tem problemas dos dois lados. Sim. E ao invés de se ajudar um boicotando o outro para prejudicar a gente. Então, assim, tem que ser guerreiro. Então, a gente vê muitas vezes o funcionário reclama, mas ele reclama de barriga cheia, que ele tem ali garantido as férias, 13º, emprego estável. Enquanto o chefe, às vezes, tá se lascando, sabe? Isso eu noto muito, assim, a dificuldade de empreender, assim, é conseguir bons funcionários e estar alinhado isso com eles entenderem que eles não estão enriquecendo o chefe. Eles estão junto. E é o chefe que vai tomar porrada. No final do mês vai cair o salário deles. E o chefe talvez não caia. Exato. Talvez não caia. Exato. Né? Eu acho que essa é a maior grande dificuldade. Ah, com certeza, com Né? certeza. Vamos lá, mais uma. Vai lá, tu tira. Eu Não, tiro. tô que Eu tira. tiro. É você Tá. que vai pegar a bomba aí, não sou eu não. Tá. Aham. Quais os projetos pessoais ou profissionais que irão sair do papel? Opa, pra onde tu tá mirando agora, Otávio? Não só você no pessoal, mas com a empresa também. O que tu almeja aí pra frente? Quais são os planos? Pessoal, eu preciso trabalhar a minha saúde. Eu tenho problema com peso, pela ansiedade e tá sempre na correria, então eu sou uma sanfona. Hora magro, hora gordo, hora magro, hora gordo. Tenho academia em casa, mas isso reflete na saúde. Então o pessoal vai conseguir alinhar e eu preciso que para a máquina funcionar, eu pense isso. Eu preciso estar legal. Cara, profissional é tudo focado nessa área mesmo. Na minha crescimento agora, estourar a escola, fazer a escola ir para frente, a gente expandir mais também internacionalmente, eu acho que é um grande ponto. Eu também tô com uma ideia aí, assim, a gente quer poder ajudar, sabe? Eu acho que um grande diferencial
foi o dinheiro, nunca falar mais alto, nunca precisar assim, eu olhar o paciente de cima e embaixo, ele só pisa na minha clínica se ele tiver dinheiro e primeiro ele paga. O dinheiro é uma consequência, ele entra. Porque você está fazendo com amor e ele vai entrar. E ele entra, não tem. Agora, se você faz conta, eu vou esse cara aí, será que pode? Vou botar preço para ele e vou... Será que ele pode? Não pode? Se entrar o dinheiro dele, eu faço, não, vamos fazendo. O dinheiro vai entrando. Então, eu acho que esse é o principal de não se preocupar. Então, eu estou com um projeto de fazer uma clínica para as pessoas, às vezes, que não têm tantas condições. Acessibilidade. Tá? Mas uma clínica popular, digamos assim, mas para bater as franquias, para as pessoas não terem que cair, não tem tantas condições para ir acabar numa franquia e acabar sendo mutilada. Não sou eu que vou fazer, vou contratar pessoas, não vai levar meu nome, não vou estar eu lá, mas vou tentar o máximo possível prezar pela qualidade, mas com o mesmo preço. Eu acho que isso está faltando, eu acho que isso é importante. Pelo menos na minha região, eu vejo que as franquias têm que acabar, até pela concorrência ali, eu sei que elas estão tudo mal das pernas, então eu acho que precisa pelo povo. Porque todo dia senta alguém no meu consultório chorando porque perdeu o que não tinha. Às vezes é paciente com advogado do lado. Sim. Então, assim, são histórias de vida. São pessoas que gastaram o que não tinha, guardaram tudo. O sonho da vida dela se tornou um pesadelo. Então, assim, isso aí é uma coisa que me sensibiliza muito. Então, isso aí é uma coisa que está dentro dos projetos aí para o futuro. Que legal, muito bom, muito bom. Otávio, a gente tem um último quadro, que é o quadro 360 Conexões, que são dicas, sugestões de livros e enfim, o que você quiser trazer, tá? Antes de você falar, vai pensando aí, eu vou trazer a minha indicação aqui, que é um filme que é Air, a história por trás da logo. Do premiado diretor Ben Affleck, ele conta a história por trás da Nike com o Michael Jordan. É um baita de um filme. Tá muito legal esse filme, tem umas histórias assim bem interessantes, inclusive muitas coisas que a gente falou aqui hoje tá nesse filme, então deixo aí de recomendação, de dica pra vocês. Se eu não me engano é na Amazon ou na HBO, não lembro agora, mas é um dos dois. Muito bom o filme, vou deixar de dica pra vocês, depois lá nos stories vocês podem acompanhar que eu deixo tudo pra vocês certinho. Pensou em alguma, Otávio? Vou falar uma frase, vai. Manda uma frase que eu acho que é uma filosofia de vida pra mim, eu acho que isso muda muito e talvez possa ajudar alguém, sabe? Como eu falei que assim, muitas vezes eu sou criticado, eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida que é: contra fatos não existem argumentos, sabe? Não adianta. Essa xícara é branca e ela é branca, tu pode falar o que tu quiser, não tem outro ponto de vista, ela é branca. Acabou. É a mesma coisa, porque o Otávio, é o que eu digo pra mim, o Otávio, tá vendo? Não, tá aqui, tá provado. O Otávio não tem um avião, o Otávio alugou um avião. Não, tá aqui, o meu avião tá aqui. Nessa pegada, mas daí tu para de se preocupar tanto, sabe? Eu acho que eu uso isso, não tem, você não perde tempo discutindo. Exatamente. Pronto, é isso. Exatamente. Então eu acho que contra fatos não existem argumentos, eu acho que é uma coisa que me ajudou até a, às vezes, se preocupar muito. Não, é isso e acabou. E não tem... E até mesmo com a tua saúde mental, né? Como tu falou, que é uma coisa que tu quer melhorar e trabalhar. É do tipo assim, a galera falou, tá, a resposta tá aqui, pronto, deixa eu trabalhar. E vai fazer o que tem que ser feito, né? Boa, muito bom. Gostou, Otávio? Demais. Boa. Demais. Ó, a gente tem uma lembrancinha aqui pra você do 360. Muito obrigado. Espero que tu goste. Muito e pra obrigado. galera que quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais da clínica, conhecer um pouco mais da rotina, conhecer dos profissionais, por onde que é os caminhos? Então, hoje eu acho que o maior veículo que eu tenho usado é o meu Instagram pessoal mesmo, que é o @doutor.otavio_kaufmann_jr, tá? Lá eu sempre estou fazendo stories direto, tem bastante vídeos legais, tem no Reels, além do feed tá mais o que é mais institucional, Sim. mas no Reels também tem muita coisa, a gente faz sempre umas ações sociais, a gente não falou aqui, mas eu fiz o primeiro autoimplante do mundo, eu fiz um implante na frente do espelho, Legal. usando tecnologia, então tá lá, quem quiser ver, então aí até viralizei no mundo inteiro para os dentistas, o dentista do mundo inteiro me chamar, porque chamou muito atenção, então tem muita coisa legal lá. Interessante. Hoje em dia eu já não tenho mais tempo, mas as minhas entregas, eu sempre brincava que eram as entregas mais emocionantes do Brasil, porque a gente fazia uma surpresa, mostrava e o paciente chorava muito. Então tem muito vídeo lá. Para quem tiver tempo e quiser olhar, tem muita coisa legal. Mas é legal porque mexe muito no emocional. Como a gente tava falando, é o cartão de visita, né? Imagina a pessoa tá sempre se dando no espelho, tu tá mexendo com a autoestima da pessoa toda hora, né? É isso aí. Que legal. Galera, eu vou deixar para vocês também aqui embaixo o link do Instagram do doutor, do podcast, enfim, pra vocês seguirem, acompanharem.
e compartilharem isso com muitas e muitas mais pessoas. Como eu falo, né? É sempre uma aula aqui sobre empreendedorismo, sobre vida, e hoje essa aula foi com o Dr. Otávio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, indiquem, marca todo mundo aqui. Se quiser deixar perguntas, deixa que depois o doutor responde para vocês. Ou vai lá no Instagram dele agora mesmo e já deixa tua pergunta lá, certo? Te espero no próximo episódio. Um abraço e valeu!